Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 200 doenças que têm em comum um crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo. O câncer, na verdade, de uma forma bem simplista, é a proliferação, a multiplicação de células de uma forma desordenada. Obviamente que as nossas células no organismo se multiplicam, isso faz parte do normal, mas isso é feito dentro de um contexto muito controlado. Então as células elas se dividem, elas vivem, elas morrem, e isso aí é bem controlado no nosso organismo. No momento que você tem células que se dividem de uma forma descontrolada, de uma forma aumentada, sem esse controle que existe no nosso organismo, você tem a formação do câncer. O câncer é uma doença com incidência crescente em todo o mundo, principalmente em função do aumento da longevidade das pessoas. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, órgão do Ministério da Saúde, os dados epidemiológicos do câncer colocam a doença como um problema de saúde pública no Brasil. Os principais fatores sociais que estão relacionados ao aumento da incidência do câncer são os hábitos da população, o aumento da expectativa de vida, a industrialização, a urbanização e os avanços tecnológicos. O câncer é um problema de saúde pública porque você tem várias formas de cânceres, então se você somar todas as formas de câncer, você atinge proporções na ordem de milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas afetadas no Brasil, num país como o nosso. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um problema de proporções muito grande, e não só a questão da incidência, né, mas a consequência e a mortalidade associada a esse tipo de doença. Então, sim, é uma questão de saúde pública, sim. Felizmente, a medicina avançou nos últimos anos com novos tratamentos. Além do avanço tecnológico, a abordagem no tratamento da doença avançou com equipe multiprofissional na qual fazem parte o médico, farmacêutico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, dentista, fisioterapeuta e assistente social. A questão da equipe multidisciplinar no tratamento do câncer, ela não é nem eletiva, ela é obrigatória. Não tem como você tratar uma doença dessa complexidade, com várias áreas envolvidas, vários órgãos, várias equipes, várias especialidades, sem com que você tenha uma equipe multidisciplinar. E inclui todo mundo aqui, não só médicos e radioterapeutas e cirurgiões, mas igualmente importante, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, enfermeira. Então isso não há como você ter um bom tratamento de câncer sem com que você tenha uma abordagem multidisciplinar. Para o sucesso do tratamento em oncologia, o objetivo principal deve ser o paciente, com a contribuição de cada profissional através de estratégias elaboradas em equipe, como o desenvolvimento de protocolos, rastreamento dos processos e, assim, garantir a qualidade do tratamento baseando na educação contínua e confiança entre as especialidades. Nesse contexto, o profissional farmacêutico se apresenta como um profissional importante no tratamento farmacoterapêutico em oncologia. Nesse educativo, vamos conhecer um pouco mais sobre a atuação do farmacêutico oncológico e sua importância no tratamento do câncer. O farmacêutico tem um papel fundamental, né, em relação ao tratamento do câncer, porque ele pode colaborar com a equipe tanto no processo da identificação do melhor protocolo a ser utilizado no momento do tratamento do paciente, até no manejo das reações, né, que eventualmente podem surgir com o tratamento da quimioterapia. Então, todo o processo do acompanhamento dessa quimioterapia, na sua infusão, o processo do preparo, né, a questão relacionada aí ao tratamento, né, dessas reações adversas, prevenção de reações que eventualmente possam surgir. Então tem um papel que é bastante amplo dentro do contexto, né, do campo da oncologia. O farmacêutico tem um papel fundamental nessa equipe multidisciplinar, porque você pode só imaginar o número de drogas novas que vão entrando, o número de possíveis interações medicamentosas que podem ocorrer, o controle da administração dessas medicações, se toma de um jeito, se toma de outro, acompanhamento dos níveis, dependendo de algumas medicações, a gente segue os níveis dessa medicação no sangue,
o controle disso, o ajuste disso, a comunicação dessa informação com a enfermeira e com o médico e com os outros da equipe multidisciplinar. Cada vez mais, a função do farmacêutico oncológico hoje excede a simples dispensação da prescrição médica. Anteriormente, esse farmacêutico ele exercia basicamente a atividade de manipulação dos medicamentos. E aí, com o tempo, em função das demandas que foram surgindo, esse farmacêutico foi exercendo outras atividades extras, né, que foram sendo demandadas e acolhidas por ele. Então, hoje, você já não encontra mais esse farmacêutico só na manipulação e nem só na gestão. Você encontra esse farmacêutico exercendo atividades clínicas, que são resultados, na maioria das vezes, das certificações a que as clínicas e os hospitais estão sendo submetidos, né? Então, uma das exigências da maioria das certificações que são adquiridas aqui nos hospitais e nas clínicas no Brasil exige que haja atuação clínica do farmacêutico. Então, em função disso, a gente não vê mais esse profissional só na manipulação. Ele acaba exercendo as outras atividades clínicas também. Sua atuação é importante em várias etapas da terapia antineoplásica, devendo participar das reuniões da equipe multidisciplinar em oncologia, transmitindo informações sobre os mecanismos dos medicamentos utilizados para toda a equipe. A transmissão, né, de informações sobre os medicamentos e para a equipe multiprofissional é um papel sine qua non, né? A nossa prática profissional, né, o farmacêutico ele precisa, né, estar passando informações em relação, né, ao mecanismo de ação do medicamento, né, em relação aos riscos, né, das toxicidades que são inerentes ao medicamento, né, ao fato da equipe estar atenta a outros riscos, né, a outras toxicidades que eventualmente não estão descritas, né, ainda na literatura, mas que eventualmente possam ser apresentadas pelos pacientes, né? Também quando da identificação, né, de qualquer reação ou qualquer outro problema, né, os demais membros da equipe devem ser notificados, né? Deve-se estabelecer estratégias de educação em saúde, né? Então, o farmacêutico ele tem esse papel, né, essa obrigação de falar das interações medicamentosas, né, os aspectos relacionados aí à estabilidade dos produtos, a diluição desses medicamentos, né, e com isso, né, contribuir para que a equipe possa ter um conhecimento um pouco mais ampliado, né, sobre os produtos, os medicamentos que estão sendo utilizados. Outra atividade importante que esse profissional desempenha refere-se aos cuidados farmacêuticos na área de oncologia. Vamos entender o que são. Os cuidados farmacêuticos, especificamente na área da oncologia, eles se traduzem como a conciliação medicamentosa, que seria aquele momento onde o farmacêutico verifica se tudo que o paciente está fazendo uso consta na prescrição, é necessário e se está na dose correta. Nós também atuamos fazendo o monitoramento farmacoterapêutico de alguns medicamentos especificamente. Então, por exemplo, os pacientes da pediatria que têm tumores hematológicos fazendo uso de metotrexato ou que tem algum tipo de tumor ósseo fazendo uso de metotrexato. A gente faz o monitoramento da quantidade de quimioterapia que ficou na corrente sanguínea do paciente, para evitar toxicidade. Então, esse é o monitoramento farmacoterapêutico. Com base em protocolos, compete também ao farmacêutico oncológico a seleção dos medicamentos e materiais por meio da verificação do cumprimento das exigências legais pelo fornecedor e da avaliação técnica dos produtos. O farmacêutico, junto com uma equipe multiprofissional, ele é responsável pela seleção e padronização de medicamentos conforme a segurança, critérios de segurança e de qualidade são avaliados para a padronização desses medicamentos. O resultado desta seleção é a elaboração de um manual farmacoterapêutico. Na verdade, o manual ele integra, ele compõe, ele apresenta todos os medicamentos disponíveis na instituição para que seja acessado por toda a equipe multiprofissional. Eu acho que cabe também destacar que em alguns serviços públicos o farmacêutico ele tem participado mais ativamente nesses processos de seleção, em especial pensando na questão da licitação. Então, a gente tem já alguns farmacêuticos participando da elaboração dos editais, que não deixa de ser um processo de seleção também.
E com isso você acaba tendo um olhar mais técnico de um profissional que tem conhecimento sobre as apresentações, as características dos medicamentos, validando melhor esses editais que serão utilizados para aquisição. Eu destaco aqui como exemplo a farmácia do INCA, que já tem essa presença do farmacêutico nesses processos e que o resultado, eles são bem visíveis. O armazenamento dos medicamentos é outra etapa crítica, onde a presença desse profissional se faz indispensável. O farmacêutico, ele deve garantir o armazenamento adequado dos medicamentos. Isso não só para os medicamentos oncológicos, mas para todos os medicamentos. Critérios de luminosidade, critérios de temperatura e umidade, eles são requeridos para que os medicamentos sejam mantidos de uma forma adequada e garanta a sua efetividade. Esse profissional também tem uma atuação importante no que se refere aos erros de medicação, prescrição e dispensação. O farmacêutico é um dos atores, né, dentro da cadeia e do contexto da prevenção de erros de medicação fundamental, né? Além dele estar fazendo a análise, né, em relação à própria prescrição, para a identificação, né, de algum possível erro no momento da prescrição, ele também vai ter que ficar atento a outras etapas, né, ao erro também que pode acontecer no momento da dispensação do medicamento, o erro que pode acontecer durante as etapas de preparo do medicamento e também, né, ser um colaborador junto com a equipe de enfermagem na prevenção dos erros de administração, né? Então, na cadeia, né, da segurança do paciente, né, no que se refere à diminuição dos erros de medicação, o farmacêutico vai ter um papel fundamental. Ajudando a prevenir esses erros, o farmacêutico contribui com a segurança do paciente. Hoje, o farmacêutico em oncologia, ele trabalha com a questão de segurança do paciente no seu dia a dia. Em 2013, o Ministério da Saúde, ele publicou uma portaria que determina a segurança do paciente. Tem uma outra resolução, que é a resolução número 36, que foi publicada no mesmo ano e que definiu a existência do núcleo de segurança do paciente. Esse núcleo de segurança do paciente, ele define, com base nos protocolos que o Ministério da Saúde estabeleceu, todas as ações preventivas dentro do serviço. Isso de um modo geral, não necessariamente só na oncologia. Todos os serviços de saúde têm que cumprir com essa portaria, essa resolução do núcleo e os protocolos. No que diz respeito ao preparo dos medicamentos, é atribuição privativa do farmacêutico o preparo dos antineoplásicos e demais medicamentos que possam causar risco ocupacional ao manipulador nos estabelecimentos de saúde públicos ou privados. O farmacêutico que trabalha na oncologia, ele exerce a atividade da manipulação e essa atribuição ela foi especificada pelo Conselho Federal de Farmácia há vários anos, passou por uma atualização recentemente, a resolução que determina essa atribuição específica do farmacêutico manipulando, e nela descreve que esses medicamentos que são utilizados no tratamento e que têm risco ocupacional, que são cancerígenos, né, que podem causar câncer em quem estiver manipulando, é atribuição exclusiva do farmacêutico manipular. O farmacêutico oncológico também pode contribuir com a análise da qualidade dos produtos. O farmacêutico ele é responsável pela qualidade dos medicamentos em toda a cadeia, né, desde aquele processo de seleção até o processo de administração. Para isso, alguns critérios de qualidade para que seja garantido a qualidade do medicamento são implementados. Então, protocolos devem ser implementados na instituição para que se cheque a qualidade desses produtos que vão ser administrados. Em termos da análise da qualidade, né, dos produtos, basicamente, né, o farmacêutico ele vai ter que estar bastante atento aos critérios que são pré-estabelecidos pelas normas, né, em vigor. Então, tá bastante atento aí ao registro do produto, né, aos métodos que foram utilizados para o registro daquele produto, né, no processo de qualificação técnica. Então, as visitas técnicas aos
os laboratórios produtores é uma estratégia importante que pode ser empregada pelo farmacêutico para que possa ter segurança, né, em relação àquele produto então que está sendo adquirido, né, para o seu serviço. Né, os testes, né, antes do uso daquele produto na instituição para verificar, né, se o medicamento, né, no momento do preparo ele atende às condições que são necessárias, né, para a sua produção, né, também é importante. Né? Então, fazer os testes, né, de qualidade, ter acesso, né, aí aos laudos, né, de qualidade do produto, né, que são fornecidos também pelo fabricante, são critérios importantes para que se garanta, né, o uso de um produto mais seguro. O destino seguro dos resíduos provenientes dos medicamentos antineoplásicos também é responsabilidade do farmacêutico em conjunto com os demais profissionais de saúde. Durante toda a etapa de preparo do quimioterápico e de outros medicamentos, são gerados resíduos químicos. E esses resíduos químicos eles devem ser descartados adequadamente conforme a legislação vigente. E cabe ao farmacêutico orientar que esse descarte esteja adequado, conforme a legislação vigente e conforme o plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Os medicamentos oncológicos podem apresentar diversos efeitos e reações adversas. Por isso, a importância da farmacovigilância. A farmacovigilância na oncologia ela é muito importante em todas as áreas, mas especialmente na oncologia, porque nós trabalhamos com medicamentos que causam muitos efeitos adversos, variados e em diferentes intensidades. Então, a farmacovigilância, pensando em termos de reações adversas, ela é fundamental e o farmacêutico tem o seu papel essencial, tanto no monitoramento, na avaliação dos efeitos adversos, quanto na verificação da ocorrência dos mesmos. Na farmacovigilância, o farmacêutico ele também vai ser muito importante, né, como um membro, tanto na busca ativa das reações adversas, né, então olhando os prontuários, olhando as prescrições médicas, né, o farmacêutico pode estar fazendo identificação de algumas reações que eventualmente não foram notificadas, né, também na capacitação da equipe de saúde, no estímulo para que a equipe possa estar fazendo notificações voluntárias, né, o processo de notificação passiva em relação a questão das reações adversas e nas análises, né, dessas reações, nas análises de causalidade, né, o farmacêutico ele vai ter um papel fundamental, né, aplicando então aí alguns algoritmos, né, que estão colocados na literatura que podem ser utilizados para que a gente identifique, né, se existe uma relação de causalidade definida ou provável, né, entre o uso do medicamento e a ocorrência daquela dada toxicidade. Isso vai ser importante para que a gente possa também estar atuando em mecanismos de prevenção, né, junto à equipe de futuras reações que eventualmente forem colocadas como definidas. Os cuidados paliativos no câncer são muito importantes. Sabe-se que se forem aplicados logo após o diagnóstico da doença, é possível prevenir os sintomas desagradáveis que ela acarreta, proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente e à família. Cuidados paliativos é algo que nos dias de hoje tem se traduzido cada vez mais importante, felizmente, principalmente na oncologia. E o farmacêutico ele está passando a integrar essas equipes, porque o cuidado farmacêutico ele é uma integração de uma equipe multidisciplinar, que requer diferentes profissionais para exercer essa atividade de dar ao paciente a oportunidade de uma qualidade de vida e minimização de dor e efeitos indesejáveis, de sintomas indesejáveis. Então, o farmacêutico ele está sendo inserido nessas equipes e tem sim um papel fundamental, tanto na questão de fazer esse olhar em relação à prescrição, porque o paciente que muitas vezes está em cuidados paliativos, ele está fazendo uso de muitos medicamentos, e aí o risco de ter a interação medicamentosa aumenta. Quanto mais medicamentos o paciente faz uso, maior é o risco da interação medicamentosa, e aí eu tenho esse farmacêutico com esse conhecimento para fazer essa interpretação das interações que são de maior risco ou não. Eu tenho também esse farmacêutico
que tem o conhecimento farmacotécnico para sugerir determinadas apresentações que sejam mais adequadas ao paciente. Então, por exemplo, aquele paciente que tem mais dificuldade em deglutir um comprimido, uma cápsula, a gente tem então esse olhar de fazer a sugestão por uma substituição por um medicamento líquido que seja mais fácil de ser administrado, ou aquele paciente, por exemplo, que está fazendo o uso de uma sonda, né, uma sonda nasogástrica, e aí precisa fazer a administração do medicamento. Muitas vezes isso gera dúvidas, pode, não pode, esse comprimido ele pode ser amassado ou não, essa cápsula pode ser aberta ou não e introduzida nessa sonda. Então aí nós damos esse suporte de conhecimento nessas situações. Então, dentro do cuidado paliativo, a gente acaba atuando também junto com essa equipe multidisciplinar, onde cada saber é compartilhado e juntos vão dando aí a oportunidade de melhoria para esse paciente. O uso racional de medicamentos também é um dos principais objetivos da atuação farmacêutica. O farmacêutico ele pode contribuir com o uso racional de medicamentos ao garantir que o paciente receba o medicamento correto, na dose correta e que esteja de acordo com o diagnóstico. Ele deve garantir também, deve orientar o paciente que não faça uso da automedicação, porque isso pode levar a um risco ao paciente. Pode, se não for observado algumas interações medicamentosas, isso pode ser danoso ao paciente. Antes restrita a médicos e enfermeiros, hoje o farmacêutico também se relaciona com o paciente e seus familiares, auxiliando e orientando no tratamento com o fornecimento de informações sobre os medicamentos utilizados. Uma das atividades do farmacêutico é orientar o paciente no uso adequado e no uso seguro de medicamentos. Ele deve orientá-lo quanto às possíveis interações medicamento-medicamento, interações medicamento e alimentos. Ele deve orientar o paciente a forma correta de fazer o uso do medicamento, se deve ser administrado com alimento ou sem o alimento. Bom, enfim, ele deve garantir que o paciente faça a adesão do medicamento. Ele deve acompanhar possíveis eventos adversos, possíveis reações adversas que possam ocorrer. Essa interação do farmacêutico oncológico com o paciente e seus familiares contribui para a adesão ao tratamento. Em termos de adesão ao tratamento, o farmacêutico tem também um importante papel, principalmente com aqueles pacientes que fazem uso de medicamentos em domicílio. E hoje em dia são vários os medicamentos utilizados no tratamento do câncer e que são administrados por via oral, de modo que esses medicamentos serão administrados em domicílio. Então, esse acompanhamento farmacoterapêutico que a gente acaba exercendo, que inclui também a verificação da adesão ao tratamento, possibilita que esse paciente melhore o cuidado em relação ao seu próprio tratamento. Então, fornecer orientações, dar informações sobre o medicamento, dar orientações a respeito dos horários dos medicamentos, a importância de tomar sempre no mesmo horário, se vai tomar com água ou com leite, se tem que tomar com o estômago vazio ou se tem que tomar com o estômago cheio. Então, todas essas orientações fazem parte do cuidado farmacêutico e com isso a gente acaba tendo melhores resultados, evitando muitas vezes que aconteça inefetividade do tratamento por não estar usando de modo correto, efeitos adversos indesejáveis por estar usando, por exemplo, doses acima do que foi prescrito. Então, essa atuação do farmacêutico junto ao paciente com câncer acaba dando bons resultados para o paciente. A multidisciplinariedade da oncologia, associada às crescentes inovações, exige de cada profissional uma postura interdisciplinar. Nesse contexto, farmacêutico deve ser entendido como um profissional que acrescenta a equipe multidisciplinar em oncologia, pois cada vez mais está presente nos processos, trazendo projetos de melhoria e inovação. A relação do farmacêutico com a equipe multiprofissional, ela tem como objetivo
garantir que o paciente seja bem atendido. A relação médico-farmacêutico ela deve ser harmoniosa, né, e também colaborativa, né? A gente tem que trabalhar sempre de maneira integrada, né? Um é altamente dependente do trabalho do outro, né? São atuações complementares, né? Sinérgicas e nunca contraditórias, né? Então é importante que se tenha sempre a participação, né, do farmacêutico junto aos demais membros da equipe de saúde, seja o médico, seja o enfermeiro ou outros profissionais que componham a equipe multiprofissional.